os inventores do computador como ele é hoje. Tudo começou a partir da ideia de um francês de programar uma máquina de tecer, por causa da necessidade de que as máquinas de tecer produzissem padrões de cores diferentes. Assim, no século XVIII, foi criada uma forma de representar os padrões em cartões de papel perfurado, que eram tratados manualmente. Em 1801, Joseph Marie Jaguar, que nasceu em 1752 e morreu em 1834, inventa um tear mecânico com uma leitora automática de cartões. A ideia de Jaguar atravessou o Canal da Mancha, onde inspirou Charles Babbage, que nasceu em 1792 e morreu em 1871, um professor de matemática de Cambridge, a desenvolver uma máquina de tecer números, uma máquina de calcular onde a forma de calcular pudesse ser controlada por cartões. Foi com Charles Babbage que o computador moderno começou a ganhar forma através do seu trabalho no engenho analítico. O equipamento, apesar de nunca ter sido construído com sucesso, possuía todas as funcionalidades do computador moderno. Foi descrito originalmente em 1837, mais de um século antes de qualquer equipamento do gênero tivesse sido construído com sucesso. O grande diferencial do sistema de Babbage era o fato de que o dispositivo foi projetado para ser programável, item indispensável para qualquer computador moderno. Tudo começou com a tentativa de desenvolver uma máquina capaz de calcular polinômios por meio de diferenças, o calculador diferencial. Enquanto projetava seu calculador diferencial, a ideia de Jaguar fez com que Babbage imaginasse uma nova e mais complexa máquina, o calculador analítico, extremamente semelhante ao computador atual. O projeto totalmente mecânico era composto de uma memória, um engenho central, engrenagens e alavancas usadas para a transferência de dados da memória para o engenho central e dispositivos para entrada e saída de dados. O calculador utilizaria cartões perfurados e seria automático. Percebe-se alguma semelhança com os atuais? Talvez, mas era apenas uma máquina de somar com precisão de 50 dígitos. As instruções seriam lidas de cartões perfurados. Os cartões seriam lidos em dispositivos de entrada e armazenamento, para futuras referências em um banco de dados de 1000 registradores. Cada um seria capaz de armazenar um número de 50 dígitos, que poderiam ser colocados lá por meio de cartões perfurados. Além disso tudo, Babbage imaginou a primeira máquina de impressão, que imprimiria os resultados dos cálculos contidos nos registradores. Babbage conseguiu durante algum tempo fundos para sua pesquisa, porém não conseguiu completar sua máquina no tempo prometido e não recebeu mais dinheiro. Hoje, partes de sua máquina podem ser vistas no Museu Britânico, que também construiu uma versão completa utilizando as técnicas disponíveis na época. Durante sua colaboração, a matemática Ada Lovelace publicou os primeiros programas de computador em uma série de notas para o engenho analítico. Por isso, Lovelace é popularmente considerada como a primeira programadora. Em parceria com Charles Babbage, Ada Augusta, que nasceu em 1815 e morreu em 1852, ou Lady Lovelace, filha do poeta Lord Byron, era matemática amadora e entusiasta. Ela se tornou pioneira na lógica de programação, escrevendo séries de instruções para o calculador analítico. Ada inventou o conceito de subrotina, descobriu o valor das repetições, os laços e loops, e iniciou o desenvolvimento do desvio condicional, junto com Babbage. Babbage teve muitas dificuldades com a tecnologia da época, que era inadequada para se construir componentes mecânicos com a precisão necessária. Com a suspensão do financiamento por parte do governo britânico, Babbage e Ada utilizaram a fortuna da família Byron até a falência, sem que pudessem construir o projeto, e assim o calculador analítico nunca foi construído. Ada Lovelace e Charles Babbage estavam avançados demais para o seu tempo, tanto que até a década de 1940 nada se inventou parecido com o seu computador analítico.
Até essa época foram construídas muitas máquinas mecânicas de somar destinadas a controlar negócios, principalmente caixas registradoras, e algumas inspiradas na calculadora diferencial de Babbage, para realizar cálculos de engenharia, e não alcançaram grande sucesso. Antes de qualquer conclusão que o projeto de Babbage não passou de um sonho, que nunca foi tirado do papel, percebam que ele vislumbrou coisas que no tempo em que vivia eram inimagináveis. Eram um homem e uma mulher à frente do seu tempo.